Que a paz do Senhor Jesus seja constante em nossas vidas. Meus amados e queridos irmãos, estamos passando os dias difíceis, dias truculentos, ao qual enfrentamos tempestades diárias. Isaías capítulo 21, versículo 4, a palavra do Senhor diz que o meu coração está anelante e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Como o crente poderá saber se o que está acontecendo em sua vida é uma tempestade ou um problema corriqueiro? Geralmente, quando as pessoas se assustam com pequenos problemas, a sabedoria popular diz que isto é fazer tempestade em copo d'água. Mas quando as adversidades se agigantam, sentimos incapazes para superarmos o desafio das ondas. Então não nos resta outra escolha senão entregarmos a nossa vida ao Mestre Jesus. E quais seriam as atitudes para vencer as tempestades da vida? Não se deixar dominar pelo pavor, conforme eu li aqui agora. O medo tem base racional, é uma defesa do psiquismo, o que sentimos, fazemos e pensamos, o que cada um é, do ser humano, pois a pessoa passa a ter mais cuidado com aquilo que pode fugir ao seu controle, porém o pavor ele é incontrolável. O pavor provoca desequilíbrio psicológico, perda do raciocínio lógico e neutraliza o potencial humano. Nós devemos usar o potencial humano até o limite máximo. O crente deve usar o seu potencial até o limite máximo para enfrentar as tempestades, como Josué fez lá no seu capítulo 1 e versículo 6. Nós não devemos desistir. O crente igualmente deve lutar para alcançar sua vitória sobre os seus problemas na vida. Nós devemos ter fé. A fé é a vitória que vence o mundo, conforme 1 João capítulo 5, versículo 4 fala. Para o crente que tem fé, tudo é possível. Marcos capítulo 9, versículo 23 nos fala isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, conforme é relatado em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Existem 3 ações para vencer a tempestade. E a primeira ação é clamar a Jesus. Pedro estava ali no barco, pediu para ir até Jesus e no meio do caminho faltou fé e ele ia se afogar. Então Pedro clamou, disse logo ao Senhor: salva-me. Nós devemos permanecer no nosso lugar. O crente não pode ficar apavorado se estiver entrando água dentro do barco. Diante de tudo que estiver acontecendo, o melhor lugar ainda está dentro do barco. Nós devemos obedecer a Cristo. Em Mateus 14, 22, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e seguissem adiante. Em Marcos 4,35, o mestre mandou passar para outra margem. Os discípulos obedeceram à ordem de Cristo. Se o crente obedecer a Cristo, nenhuma tempestade poderá impedir a sua trajetória. Porque Deus permite a tempestade. O crente terá de lutar contra as constantes aflições deste mundo. João 16,33 nos fala sobre isso, pelo menos com 2 finalidades. A primeira é conhecer os limites humanos. Quando a pessoa está em meio às bênçãos e vitórias, foi promovido na empresa onde trabalha, ela corre o risco de pensar que não precisa mais da ajuda de Deus. Por várias circunstâncias da vida, o homem pensa que é importante. Porém, no Salmo 40, o versículo 17, Davi, um rei riquíssimo e poderoso, percebeu que não era nada. Deus também criou um espinho na carne do apóstolo Paulo para que este não se vangloriasse das suas obras. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós vimos isso. Para conhecer quem é Jesus. A tempestade acontece na vida do crente para que este conheça melhor quem é Jesus. O Senhor Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia, conforme o Salmo 46 nos fala. Somente Ele é a ressurreição e a vida, de acordo com João, capítulo 11, versículo 25, a palavra de Deus.
é o caminho. Em João 14,6 Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E em nenhum outro há salvação, conforme Atos capítulo 4 versículo 12. Portanto, meus amados irmãos, se tão somente o crente estiver junto a Cristo, confiando firmemente nele, jamais será submergido pelas tempestades da vida. Cristo prometeu que estaria com a sua igreja todos os dias até a consumação do século. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.